isostáticas, que é o que a gente vai ver até o final, só que agora a determinação dos seus esforços, que a gente vai chamar de esforços seccionais internos, esforços simples, esforços internos solicitantes, tudo é a mesma coisa. Então a gente vai varrer inicialmente o conceito do que seriam esses esforços e como é que ele surge. A gente vai também aprender a determinar esses esforços e vai ter algumas informações adicionais complementando esse nosso conhecimento, que agora ele vai até o final dessa unidade. Considerado esforço seccional justamente pelo método que a gente utiliza, que é o método das seções. E tem algumas observações aqui que a gente fala que é, na verdade, essa análise ela é necessária, porque quando você projeta um elemento estrutural qualquer, primeiro você faz uma investigação das cargas que vão acontecer ou que vão atuar naquele seu elemento, e depois você precisa também ter a certeza que aquele seu elemento vai suportar aquelas suas cargas, tá? E como é que você faz essa análise de dimensionamento do seu elemento para que ele suporte este carregamento que ele estará ou que ele será submetido? É exatamente através do conhecimento desses esforços. Então você tem que ter a garantia de que o seu elemento irá resistir àqueles carregamentos. Então você terá que, após o conhecimento dessas cargas, o cálculo das reações, saber o que acontece internamente no seu elemento proveniente desse carregamento. E a gente vai fazer isso utilizando o método das seções. Então vamos imaginar o seguinte, aí agora a gente tem uma viga aqui apresentado para vocês, tá? Então esta minha viga, ela vai ter carregamentos aí, obviamente, ela tem as dimensões dela, e eu queria chamar a atenção para, com este carregamento que está atuando, é posto aí um carregamento aleatório de cargas verticais, cargas horizontais, cargas inclinadas, e uma seção desenhada dentro desta minha viga, tá? Então eu tenho inicialmente a minha viga, depois tenho essa viga submetida a determinados carregamentos, mas que tudo isso aí, no geral, vai estar em equilíbrio e tem que estar em equilíbrio, justamente através daquelas nossas reações, quando a gente determina as reações, é quando eu garanto o equilíbrio da minha viga. E essas reações são determinadas utilizando aquelas nossas 3 equações de equilíbrio. Então agora aí a gente visualiza, além do carregamento, um destaquezinho aí para uma seção transversal qualquer dentro desta minha viga. Então eu tenho a minha viga aí, tenho o carregamento e tenho essa minha seção transversal aqui em destaque. Tá? Todo mundo está entendendo e compreendendo essa minha viga e esse meu carregamento. Aqui não está interessando as minhas reações, os meus apoios, porque todas essas cargas aqui, inclusive, já foram computadas essas minhas reações. Eu estou só olhando as cargas que estão acontecendo nesse meu elemento. Então, aquela minha viga ali, com aquelas cargas atuando, olha, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma seção imaginária, que foi justamente aquela que a gente visualizou, essa minha seção aqui, olha, essa minha seção aqui, eu agora estou trazendo para esse modelo aqui, tá? E vou seccionar, ou vou, hipoteticamente, cortar, dividir esta minha viga em 2 partes. Uma parte que eu vou chamar de A, que vai estar à minha esquerda, e outra parte que eu vou chamar de B, que estará à minha direita dessa minha seção de corte, essa minha seção transversal, que foi seccionada. Então, veja bem, se eu for analisar só o meu lado esquerdo, então eu tenho F1 acontecendo, tenho F2 e tenho aqui a identificação que eu estou com a parte seccionada
esquerda, ou seja, a parte A. Só que, se esta minha viga inicial tinha todo esse carregamento e ela estava em equilíbrio, se eu analisar só parte dela, esta parte que eu estou analisando também terá que estar em equilíbrio. Só que, para que ela permaneça em equilíbrio, só a parte A, é necessário que todas as forças que estão ocorrendo no lado B venham representadas na minha seção de corte. Então, tudo que estava acontecendo aqui, ó, do lado B, eu representei aqui no meu lado A. Porque quando eu for fazer o somatório das forças verticais, o somatório das forças horizontais e o somatório de momento, todo mundo terá que dar zero novamente. E para que isto dê zero novamente, faz necessário que tudo que estava acontecendo em B venha representado aqui no meu lado A. Então, quando eu boto esse V aqui, quer dizer que eu somei todas as cargas verticais aqui e trouxe a resultante desse somatório, que está aqui representado por V. Eu peguei, em relação à minha seção A, todas as minhas cargas horizontais, somei e trouxe uma resultante, uma única força, o somatório dessas forças horizontais, e coloquei ela aqui representado na minha seção de corte A. E o momento que essas forças provocam em relação a esta minha seção de corte, eu também trouxe o somatório e representei aqui através dessa força momento aqui, tá? Então, as forças verticais estão representadas, as forças horizontais, que aqui eu estou chamando de N, porque agora o que é horizontal são as nossas cargas que vão provocar esforço normal. Por isso que esse N aqui, ele está assumindo a nomenclatura referente a todas as minhas cargas horizontais. Então, se o que tinha em equilíbrio inicialmente, e quando eu analiso só um lado, ele continua em equilíbrio, a mesma coisa terá que ocorrer no meu lado B. Então, quando eu seccionei, separei esta minha viga em duas partes, trouxe, analisando só o meu lado B, as minhas forças que estão atuando em B continuam, e tudo que isso aqui provoca para manter o equilíbrio terá que estar representado aqui nessa minha seção de corte. Do jeito que eu fiz para A, eu faço para B. Se A está em equilíbrio e precisou que essas forças que estão em B sejam representadas, a mesma coisa acontece do lado B. As forças dela estão atuando e tudo que estava em A tem que estar representado aqui para poder manter este meu equilíbrio. Então, agora, se eu analisar tanto o lado A como o lado B, os dois vão estar em equilíbrio. Então, eu queria que vocês dessem uma fixada, né, nessa imagem e perceber que tanto o lado A como o lado B está com todo mundo aí representado e também mantendo o seu equilíbrio. E que tudo isto ocorreu nessa minha seção de corte aqui, nessa minha seção A, que é exatamente ela que foi seccionada a minha viga. Por isso, o nome esforço seccional. Então, veja bem, vamos agora ver o que acontece em termos de esforços. Na apresentação anterior, a gente viu que são 4 esforços que nós vamos estudar. Aliás, que existem em uma viga 4 esforços que aparece em uma viga submetida a um determinado carregamento, mas apenas 3 é de interesse da nossa disciplina, que é o esforço normal, que a gente vai chamar de N, que ele aparece proveniente das cargas horizontais, que agora a gente vai chamar de força normal ou axial. O esforço cortante, que será representado pela letra V, que quem provoca esse esforço são as cargas verticais, e esse esforço cortante será representado por V, e a gente sabe que quem faz aparecer esse esforço são as nossas cargas verticais. E por último, meu esforço de momento fletor, tá? Então a gente tem aí o esforço normal, ele é responsável
pela tração ou pela compressão da minha viga, dependendo da análise que eu estou fazendo naquela seção. Aí a gente vê por seção o que está acontecendo de esforço. O meu esforço cortante ou cisalhante, tá? O esforço cortante, ele também é chamado de esforço cortante ou cisalhante. Ele é responsável pela tendência de corte da minha viga, é o deslizar uma seção sobre a outra. E o meu esforço de momento fletor, que é o responsável pela flexão do meu elemento, da minha viga. Então, em geral, os esforços mais importantes que são determinados num cálculo estrutural é o de esforço cortante e o de momento fletor. Porém, nós vamos aprender os 3 esforços. Vamos considerar os 3 importantes que serão levados em consideração aqui. Nós vamos aprender a determinar o esforço normal, o esforço cortante e momento fletor. Então, vamos iniciar o nosso esforço normal chamando a convenção de sinal. Porque para esses esforços, os 3 que nós vamos analisar, ou ele será um esforço positivo ou um esforço negativo. Se for esforço normal, ele será um esforço normal positivo ou um esforço normal negativo. A mesma coisa esforço cortante, a mesma coisa de momento fletor. Momento fletor positivo, momento fletor negativo. Então, sempre na seção, olha, a minha seção aqui de análise é esta daqui. Quando esse Azinho aqui só quer dizer que isso aqui é o lado A da minha viga. Não quer dizer nada de seção. A seção é essa daqui. Então, sempre que eu estou na minha seção de corte, eu posso fazer análise desse meu esforço olhando para tudo que está à minha esquerda ou olhando para tudo que está à minha direita. Se eu estou na minha seção, a gente vai entender isso bem direitinho, tá? Nos próximos slides, vocês vão saber o que eu estou querendo dizer em olhar para a esquerda ou olhar para a direita. Porque o esforço em uma seção, ele é único. Ele só ocorre um tipo de esforço. Então, se eu estou naquela seção e diz, não, eu só vou me preocupar olhando para as cargas que estão à minha esquerda. Nesse caso aqui, qual é o esforço que eu estou olhando para a minha esquerda? O esforço normal. Então, só vou olhar quem para as minhas cargas horizontais. Se essa minha carga estiver fugindo da minha seção, vocês prestem atenção que minha seção está aqui e a minha carga normal, a carga horizontal, está fugindo dessa minha seção. Então, a gente diz que esse é um esforço normal positivo. Já se eu estiver na minha seção e for olhar para todas as cargas que estiverem à direita, se ela também estiver fugindo da minha seção, esse meu esforço será positivo. Eita, gente, direita. Isso aqui é um olho, tá? Eu estou olhando aqui eu estou na minha seção, eu me situo aqui, ó. Me situei aqui e estou olhando só para a minha direita. Se estiver fugindo dessa minha seção, é um esforço normal positivo. Se eu estiver na mesma seção, apesar de estar seccionado aqui, separado, mas a seção é a mesma. E se eu olhar para as cargas que estão à minha esquerda, se ela também estiver fugindo dessa minha seção, esse aqui também será um esforço normal positivo. Se o contrário disso acontecer, então nós teremos o esforço normal negativo. Então, olha, veja bem. Agora sim, eu posicionei aqui, fiz uma ilustração para a gente entender bem o que nós estamos falando. Essa minha viga aqui, ela continua, tá? Só que eu estou na minha seção, a minha seção é essa daqui, a seção que eu estou querendo fazer análise, me posicionei nessa seção e vou olhar para a minha esquerda. Então, só me interessa o que está acontecendo do meu lado esquerdo da minha viga. A partir dessa seção
para o lado esquerdo é o que tem me interesse. E o que está acontecendo do lado direito? Esta análise pode ser feita também, mas só que eu faço ou uma análise ou eu faço outra. Até porque as duas vão ter que dar iguais. O esforço na sessão será igual. Tanto faz eu olhar para um lado como eu olhar para outro. Deixa eu apagar isso aqui para não... Então, veja bem, eu vou agora analisar as forças pelo lado esquerdo. Então, eu me posicionei na seção que eu quero determinar o esforço e só olhei para cá. Tudo que tinha de viga para o meu lado direito não me interessa. Mas eu também posso fazer análise o contrário. Ao invés de olhar para o meu lado esquerdo, eu me posiciono na seção e só vou olhar para o que está acontecendo à minha direita. Esta análise que você faz do esforço, independente de qual seja esse esforço, você pode fazer olhando para a esquerda ou para a direita. Já no meu esforço cortante, quando eu me situo na seção, estou aqui na seção, estou olhando para a minha esquerda. Este esforço cortante será positivo se as cargas que estiverem à esquerda dessa minha seção estiver apontando para cima. Se ela estiver apontando para baixo, ou seja, tiver o sentido para baixo, será negativo. Este aqui é positivo. Quando eu estou olhando as cargas que estão à minha direita, o esforço cortante será positivo se a carga estiver para baixo. Se a carga estiver para cima, esse meu esforço cortante será negativo. Aqui está certo, tá? Porque aqui está aparecendo só o esforço positivo, e o esforço positivo é exatamente esse que está apresentado aqui. Esse outro aqui eu coloquei só para chamar atenção. Então, você tem o seu esforço cortante positivo, quando olhando para a sua seção, quando olhando à esquerda da seção que você está analisando, as cargas verticais forem para cima. E ele também será positivo se você for resolver analisar pelo lado direito, será positivo se as cargas estiverem para baixo. Então, esta parte de determinação desses esforços, ela tem que ser bem cuidadosa, porque esse tipo de esforço aí, você tem que saber o que é positivo ou negativo. Porque o sentido que está ocorrendo esse meu esforço vai depender disso, vai depender desse sinal. Já no meu momento fletor, olha, ele será positivo quando na seção que eu estou posicionado, o meu momento fletor ele tiver uma tendência de giro no sentido horário. E se eu estiver na seção e analisar pelas cargas que estão provocando o momento até aquela seção pelo lado direito, ele será positivo se a tendência de giro for no sentido anti-horário. Então eu vou resumir aqui, vou desenhar a minha seção e se isto aqui ocorrer, analisando pela esquerda esse sentido, analisando pela direita esse sentido, esse será o momento fletor positivo. Convenção. Isto tudo é convenção. E nós vamos continuar adotando esta convenção. Alguns livros técnicos referentes a esse tema, ele pode trazer uma convenção diferente dessa que a gente está adotando. No entanto, a análise será a mesma. Não terá diferença, tá? Então a gente já viu, primeiro, quais são os esforços que aparecem até agora, né? Quais são os esforços que aparecem nos nossos elementos estruturais provenientes dos nossos carregamentos e das nossas reações. Então, estes esforços, eles são analisados em sessões, em determinadas sessões. Então, quando você está numa sessão, você pode analisar esse esforço olhando para o seu lado esquerdo da sessão, olhando para o lado direito da sua sessão. Independente do lado que você olhar, ou um ou outro, o esforço será o mesmo. E a gente vai comprovar isso através de exercícios.
Qual é o lado que eu adoto, então, quando estiver determinando o esforço numa determinada seção? Fica a seu critério. O que eu geralmente aconselho é você se habituar a ficar sempre pelo um lado só. Porque se você quiser, na resolução do exercício, fazer de um lado ou do outro e do outro para poder confrontar e ver se o resultado dá o mesmo, vai acabar sendo uma perda de tempo. Então, quando você for exercitando, fixe em, ou se acostume em estar olhando só de um lado, e quando você tiver bastante prática na resolução, através de resolução das atividades, então você vê qual é o lado melhor de você analisar, dependendo da sessão. Então, agora aqui, vamos, com o exemplo 1, calcular o esforço normal. Quando eu digo calcular N, eu já estou querendo dizer será o esforço normal que nós vamos determinar. Então, dos 3 esforços que aparecem, nós vamos aprender a calcular inicialmente o esforço normal. Então, é apresentada aqui uma viga. Esta viga aqui tem apoios, só que os apoios já foram determinadas as suas reações, então já tenho as cargas de reações, então eu já tirei a identificação dos apoios e deixei só um carregamento atuando nessa minha viga. E eu sei que toda essa minha viga aqui está em equilíbrio, tá? Então eu tenho aqui 2 seções de interesse, a minha seção B e a minha seção D. Ou seja, eu quero saber o que está acontecendo de esforço normal na minha seção B e também esforço normal na minha seção D de dado. Vou determinar o esforço em B de bola e depois determinar o esforço em D de dado. Esforço normal, onde este esforço está sendo determinado. No nosso caso, será NB, e depois que eu determinar NB, eu vou determinar ND, que são as 2 seções de interesse do meu exemplo, em A, em B e em D, tá? Então, veja bem, fiquei na minha seção A e olhei para onde? Para a minha esquerda. Então, eu me posicionei em A e só olhei à esquerda. E todas as cargas horizontais que estiverem à esquerda de A é o que eu vou computar para saber qual é o esforço até chegar nessa minha seção. Então, se eu me posicionei em A e olhei para a minha esquerda, vou olhar somente agora as cargas horizontais. E só existe uma carga horizontal, que é de quanto? 7,5 kN. Em relação à seção B de bola, e olhando só para a esquerda, esta carga está indo de encontro à minha seção ou está fugindo da minha seção? Fugindo. Se está fugindo, é positivo, é B. Desculpe, é N positivo, ou seja, o esforço normal é positivo. E de quanto é esse esforço normal? É o valor da minha carga, 7,5 kN. Então, em B, o esforço normal que está acontecendo nesta minha seção B é de 7,5 kN positivo, porque só tem essa carga, não tem mais nenhuma outra. Se tivesse uma outra, eu teria que fazer um somatório de cargas até chegar na minha seção B. Ou seja, eu iria sair aqui de A, iria até essa minha seção B, sempre olhando somente à esquerda, ia fazendo o somatório de cargas horizontais, até chegar em B. O resultado é o esforço naquela seção. Então, em B, só tem uma carga e é fugindo, é positivo. No que eu coloco essa representação, presta atenção. Deixa eu desenhar isso aqui para você, tá? Presta atenção, eu tenho uma seção aqui, tá? Uma seção transversal qualquer. Isso aqui é uma seção da minha viga, só para você entender que isso aqui é uma viga, ok? Ok. Tá vendo? Tá entendendo o desenho, né, que eu estou fazendo aqui? Pronto. Se eu pegar nessa seção, aplicar uma carga aqui, ela tem uma ação nessa seção. No entanto, se eu fizer, ao invés de aplicar esta carga aqui, eu fizer isso aqui, o efeito nessa seção aqui, ou o efeito na minha viga é o mesmo, não se altera, tá?
Então, isso aqui só significa dizer que está sendo aplicado em E, isso aqui significa dizer esta carga em relação a essa minha seção está sendo aplicada em A. Não importa aí, dentro ou fora, está acontecendo na seção, tá? É porque não tem como você fazer esses desenhos, e às vezes eles são assim colocados, justamente para chamar a atenção. Olha, essa minha carga eu poderia colocar aqui. Essa carga de 7,5, ela poderia estar representada dessa forma, aqui dentro. Mas ela estaria acontecendo aonde? Nesse ponto aqui. Do mesmo jeito, aqui em E, eu tenho esta carga aqui, você está vendo por dentro da viga, mas ela poderia estar assim também, olha, fora, mas ela estaria sendo aplicada aonde? Em E, nessa seção, tá? Então, não tem diferença em termos de efeito na minha viga. O efeito que ela provoca é naquela seção. Então, veja bem, Tem outra, lembrei. Diga. No caso, se a gente escolher um lado, aí o senhor não vai pedir na prova, não. Exemplo, Não. Eu quero lado de A ou do lado de B. Não, eu quero esforço na seção. Você vai calcular na seção. O lado que você vai escolher vai ficar a seu critério. Tá certo. Aí, olha, aí eu fiz o seguinte. Eu agora fui lá para a minha seção D de dado, tá vendo? Olha, tá aqui. Saí da minha seção B e agora eu vou calcular o esforço aonde? Em D de dado. E continuei olhando para onde? Para a minha esquerda, concorda? Só estou olhando para a esquerda da minha viga. Então, todo esse comprimento aqui, até chegar em D de dado, à esquerda, só tem essa força aqui, concorda? Então, qual é o esforço da minha seção D, o esforço normal? Positivo também. Positivo também. De quanto? 7,5. 7,5. Então, o esforço normal em D também é positivo de 7,5 kN. Perfeito. Percebam que o esforço foi determinado olhando as cargas à esquerda. Eu estou na seção B, olhei à esquerda. Eu estou na seção D, olhei à esquerda. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o esforço nas mesmas seções, só que eu vou me posicionar na seção e vou olhar à direita. Então, olha, a primeira seção é B, está aqui, e olhei para a minha direita. Aí, ó, vim, olhei tudo que estava à minha direita. E só tem essa minha carga aqui. Em relação a B, esta minha carga está fugindo ou indo de encontro a ela? Fugindo. Fugindo. Se está fugindo, é positivo. Esforço normal, carga fugindo, é positivo. E qual é o valor dela? 7,5. Olha, se vocês prestarem atenção, em B é 7,5. Olha, esforço normal, carga fugindo, é positivo. E qual é o valor dela? 7,5. Olha, se vocês prestarem atenção, em B é 7,5, olhando à esquerda. Quando eu olho à direita, ele continua dando quanto? 7,5. E tinha que dar 7,5. Foi o que nós falamos. Na seção, o esforço é único. Não importa se você está olhando para um lado ou se você está olhando para o outro. Tanto faz você fazer olhando para um lado ou olhando para o outro. Aí agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá para D, sair andando, ó, cheguei aqui em D, tá aqui, e continuei olhando para onde? Para a minha esquerda. Então, quando eu olho para a minha direita, só tem essa carga de 7,5, que é esta daqui, e está fugindo de D. Então, ela é positiva. Então, qual é o esforço normal em B? 7,5, positivo. Qual é o esforço normal em D? 7,5, positivo. Eu fiz olhando para os dois lados, só para que vocês percebam que o valor do esforço é o mesmo, independente se você está olhando para a sua esquerda ou para a sua direita. Aqui eu fiz chamei também, percebo que o esforço foi determinado olhando para as cargas à direita, mas que o valor do esforço é o mesmo. Quando eu estou resolvendo o exercício, eu preciso fazer olhando à esquerda e olhando à direita? Não. Fica a critério de vocês. Determinem o esforço olhando só para um lado. Se você tiver dúvida e quiser olhar para o outro lado para confirmar se está tudo ok, você pode fazer.
Só que na prova, você não tem tempo para isso. Então, você se habitue a fazer de um lado, só olhando para um lado. Quando você exercitar bem muito, aí não tem perigo de você errar, porque você vai ficar maceteado em relação a isso. Então, o exemplo 1 pediu-se para calcular o esforço normal na seção B e D. Beleza, calculamos. Pelos dois lados, não precisava, bastava um. Mas quis fazer pelos dois para mostrar que o valor é o mesmo.